Bom dia, pessoal, tudo bem? Comeram muito chocolate na Páscoa? Feliz Páscoa para todo mundo, que Deus abençoe. A Páscoa não é um dia só, tá? A Páscoa é a ressurreição de Cristo nos nossos corações, e isso é muito importante a gente ter nas nossas vidas todos os dias, tá bom? Então vamos lá? Bom, hoje a nossa aula vai ser de produção textual. A gente vai falar sobre o gênero textual romance. Quando a gente fala de romance, vem logo, né, corações, beijinhos, abraços na nossa mente, histórias, né, com finais felizes, onde o casal termina junto. Mas o romance tem nada a ver com isso, tá bom? Pelo menos não no gênero textual que a gente vai tratar hoje, ok? A gente vai verificar que romance está muito além de um casal apaixonado, blá blá blá, blá blá blá, tá? A gente vai falar de romance de uma maneira diferente hoje. Bom, vamos lá? Existem vários tipos de romance, tá? A gente pode escrever romances de diferentes tipos. A gente tem o romance de aventura, o histórico e alguns outros. Aí a gente fica, né? Romance? Por que chama romance? Bom, o romance, ele é o gênero textual que trabalha com um protagonista e um antagonista. Isso não pode faltar em um romance. O que é o protagonista? O protagonista é o herói. E aí, quando a gente pensa em herói, vem logo os super-heróis na nossa cabeça, né? Marvel, DC, mas não tem nada a ver com isso, tá? O herói é a personagem que tem uma tarefa para cumprir. Ele tem que fazer alguma coisa determinada na história, ok? Essa tarefa que ele tem que cumprir pode ser alguma coisa que ele determine para si mesmo ou que alguma outra pessoa entregue para ele. No nosso livro, ok? No nosso livro, a gente vai ter a história de um cara chamado Bilbo Bolseiro. O Bilbo, ele recebe de Gandalf a tarefa de derrotar um dragão para recuperar um tesouro que é guardado por esse cara, por esse dragão. O dragão, nessa história, ele vai ser o nosso antagonista, tá bom? Ele é o vilão da história, porque ele não quer permitir que o herói cumpra a sua tarefa. Deu para entender? Então, nessa história, o herói, ele precisa derrotar o vilão, né, o antagonista, para que ele consiga cumprir a tarefa que lhe foi entregue, ou que ele decidiu fazer por algum motivo. Bom, na nossa história, o nosso herói é esse cara aqui, o Bilbo Bolseiro. A história que a gente vai ler no livro conta sobre um hobbit. Hobbit é uma personagem de uma série de livros escritas pela década de 50, tá? E o autor, ele criou personagens, ele inventou personagens de diferentes tipos. Então o hobbit, ele tem essa característica aqui. Ele é baixinho, muito baixinho, não tem superpoderes, é um cara comum que trabalha com produção de bolsas, sacolas, eles plantam para sobreviver, eles moram em pequenas vilas. E o hobbit, ele tem um pé muito grande, um pé que é desproporcional ao seu corpo, à sua estatura, tá? E os pés são peludos, eles andam descalços, os pés estão sempre sujos, ok? Se vocês assistirem a algum filme do Hobbit, né, da trilogia do Hobbit, ou da trilogia do Senhor dos Anéis, que são filmes mais antigos, vocês vão identificar esses personagens na história. Inclusive, esse ator aqui, ele faz parte do elenco desses filmes que foram criados aí a partir do livro, tá bom? 2 livros, perdão. Bom, o nosso antagonista, que é o nosso vilão, é o dragão. Tá vendo? O dragão, ele guarda um tesouro. Não sei se dá pra vocês visualizarem daí, mas na história, o dragão, ele guarda um tesouro. E o Bilbo, o Hobbit, ele precisa derrotar o dragão para conquistar esse tesouro. Não é conquistar, ele precisa recuperar esse tesouro, tá? E o nome desse dragão é Smaug. É um nome estranho, né? Smaug, tá bom? É o dragão que ele precisa derrotar. Bom, então, num romance, e nesse romance que a gente vai ler, a gente vai perceber muita aventura, então ele é um romance de aventura. Eu tenho o Bilbo Bolseiro contra o Smaug.
nosso herói e nosso antagonista, nosso protagonista e o nosso antagonista. Tudo bem? Muito fácil, né, de entender? Bom, no romance a gente não precisa determinar tempo e eu passeio na minha história por lugares diferentes. O Bilbo está na sua casa, na vila, lá quietinho, quando o Gandalf, que é um mago, um mágico incrível, o cara é incrível, tem superpoderes, tem um cajado maneiríssimo, né, para lutar contra forças do mal, esse mago entrega ao Bilbo a tarefa de recuperar o tesouro e avisa ele que ele vai precisar então enfrentar o dragão, o Smaug, tá? Então, eu tenho várias situações. Bilbo na casa dele, Gandalf chega e avisa ele, ó, você vai precisar ir lá buscar o tesouro, recuperar esse tesouro, porque o tesouro pertence. E aí o Bilbo fica assim, caramba, o que eu faço agora? O Bilbo sai da casa dele, olha só, lugares diferentes na mesma história. Ele sai da casa dele e começa a trilhar um caminho em meio a áreas rochosas, a florestas, ele escala montanhas para ele poder chegar até a caverna onde está o Smaug e o tesouro. Olha só quantos lugares diferentes ele teve que passar para poder chegar até a sua tarefa. Percebeu? Então, na história do romance de aventura, a gente precisa descrever espaços diferentes, lugares diferentes, tá? Isso é muito importante, deixa a história mais interessante, mostra que realmente tem um quê de aventura na nossa história, porque o cara sai da vila onde ele mora e enfrenta perigos numa área rochosa, numa floresta, e ele escala montanhas, e isso a história vai se passando em espaços diferentes, em paisagens diferentes. Isso é bem legal. Se a gente detalhar isso, se a gente disser que as árvores eram assustadoras e frondosas, que havia muitos animais naquela área, que eram perigosos, que podiam atacá-lo, isso dá um quê de aventura para a história, deixa a história mais interessante de ser lida, tá? Prende mais a atenção do nosso leitor, ok? Bom, romance de aventura, muito fácil. Você vai ler agora no livro, tá bom? No seu livro em casa, você vai ler essa história e depois a gente vai conversar sobre ela, tá? Tem o exercício de interpretação no livro, vocês vão fazer e depois vocês vão passar para mim lá no Google Classroom, ok? Quem ainda não entrou no Google Classroom, gente, tenta lá entrar, tá bom? Cria um e-mail no Gmail e entra lá no nosso Google Classroom. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente explica, tá? Como fazer. E quem já criou o e-mail para entrar no Google Classroom e no seu e-mail não tem o seu nome, por favor, cria um e-mail que tenha o seu nome para ficar mais fácil de eu identificar, tá? Não só eu, como todos os outros professores, porque a gente precisa identificar vocês, ver se vocês estão fazendo as atividades. E às vezes vocês colocam um e-mail lá que eu não sei nem quem é, tá bom? Eu lembro do nome de todo mundo, lembro do rostinho de todo mundo, mas eu preciso que os nomes de vocês estejam lá. Beleza? Show! Bom, agora a gente vai para a aula de gramática, tá? Eu vou dividir essa videoaula em duas. Produção, que a gente falou do romance, a gente focou mais no romance de aventura, até porque está no nosso livro. E agora a gente vai falar de gramática. Bom, hoje a gente vai falar do grau dos adjetivos. A gente já falou de adjetivo biforme, uniforme, lembra na última videoaula? Não lembra? Se você não lembra, assiste o vídeo de novo para poder refrescar a memória. Show? Bom, então vamos lá, grau dos adjetivos. Eu coloquei aqui algumas imagens. Eu tenho um casal, eu tenho 2 crocodilos, 2 maçãs e 2 casas. O que é grau dos adjetivos? O grau dos adjetivos ele faz a comparação entre 2 elementos, entre 2 substantivos, ok? Então, eu posso comparar de maneira superior, inferior ou igual. Então, esses são os 3 graus dos adjetivos: superioridade, inferioridade ou igualdade. Sérgio é mais baixo que Lúcia. Lúcia é mais alta que Sérgio. Bom, eu estou comparando aqui 2 elementos, Sérgio e Lúcia. Aqui eu inverti a ordem, mas são os 2 elementos, tá? Então, quando eu comparo o Sérgio com a Lúcia, eu utilizo o adjetivo baixo.
o Sérgio ele é mais baixo que Lúcia. Então eu estou usando um grau comparativo de superioridade. Quando eu uso essa expressão mais que e um adjetivo entre elas duas, grau comparativo de superioridade. Lúcia é mais alta que Sérgio. Mais que, de novo, qual é o adjetivo nessa oração aqui? Alta. Ó, aqui eu coloquei a Lúcia primeiro e aqui eu coloquei o Sérgio, tá? Quando eu falo de baixo, ele é mais baixo que ela. Mas quando eu falo de alto, ela é mais alta do que ele, ok? Grau comparativo de superioridade. Este crocodilo é maior que aquele. Bom, eu digo que em uma proporção o crocodilo é maior, tá? Porque eu nunca na minha vida, em momento nenhum, eu vou usar mais grande. Não existe, galera. Não pode, não deve ser usado, tá? Mais grande a gente não usa. Então a gente vai usar maior, tá bom? Maior que. E esse caso aqui é uma exceção. Porque quando eu uso mais que, eu coloco aqui o adjetivo entre essas duas expressões. Nesse caso aqui, eu não tenho duas expressões. Eu tenho maior que, tá? Isso aqui é uma exceção. E ainda assim é grau comparativo de superioridade. A maçã é menos suculenta que a melancia. Menos que, grau comparativo de inferioridade. Então, quando eu tenho um adjetivo entre menos que, eu sei que o grau é comparativo de inferioridade. O adjetivo aqui está até sublinhado, ó, suculenta, tá? Matemática é menos fácil que história. Muito, mas muito, né, gente? Matemática. Ai, meu Deus. Ó, dá até tremedeira. Matemática é menos que, ó, menos que. Qual é o adjetivo? Fácil, tá? Foi grau comparativo de inferioridade. Este cão é menor que o meu. Esta comida está pior que a outra. Grau comparativo de inferioridade. Lá no grau de superioridade, a gente viu a exceção, o mais grande que não existe, tá? A mesma história aqui. Eu não falo mais pequeno e eu não falo mais ruim, tá? Não existe também. É menor ou pior, tá? Mais pequeno, mais ruim, nunca, por favor. Mais menor, mais pequeno, tá fora, tá? Minha casa é tão grande quanto a sua. Esta mesa é tão pequena quanto a da minha mãe. Ó, tão quanto. Quando eu faço esse comparativo, eu estou colocando os dois elementos no mesmo patamar, tá? Eles têm o mesmo grau, eles têm a mesma ideia. Grande, então, a minha casa é tão grande quanto a sua. As duas têm o mesmo tamanho. Não tem diferença, não tem superioridade nem inferioridade, elas são iguais. Esta mesa é tão pequena quanto a da minha mãe. Pequena, ó, igualzinho, idêntico, tá bom? Tão quanto, então, é comparativo de igualdade. É fácil, não é? Molezinha. Galera, então, vocês vão fazer dessa forma, tá bom? As atividades dessa unidade que a gente está vendo aqui está nas páginas 64 a 72, ok? O texto que tem nessas páginas, ele é bem longo, tá? Mas vale a pena ler, a história é bem legal e muito interessante. Se você quiser ver mais sobre romance de aventura, dá uma olhada nos filmes do Hobbit, tá? Tem muita aventura, tem umas coisas bem legais, umas personagens bem diferentes. O autor dessa coleção de livros é maravilhoso, tá? Os livros são bem extensos, as histórias são bem legais. Mas, por enquanto, lê o texto do nosso livro e, se você se interessar, assiste o filme. Aproveita aí esse tempo que a gente está mais em casa para assistir o Hobbit. Tem várias linhas desse filme, tá? É o Hobbit que faz mais alguma coisa. Eu não me lembro todos os títulos agora, mas é uma coisa bem legal de vocês fazerem. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo, ok? Não esqueçam de olhar lá no Google Classroom porque tem atividade para fazer, tá bom? E feliz Páscoa para todo mundo. Um beijo!